Olá, pessoal! Louvado e engrandecido venha ser sempre o nome do nosso Deus. Amados irmãos, uma das coisas que nos faz sempre estarmos perto de Deus e Deus sempre responder às nossas orações é nós termos uma vida sempre com Ele. A chave principal de ser bem-sucedido nessa vida é colocar Deus em primeiro lugar em tudo que a gente faz. Em Ezequiel, tem uma passagem, Ezequiel capítulo 14, que Ezequiel vem falando, né? Vou ler o versículo 1 para compreender. 14:1 diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, esses homens se levantaram aos seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade o puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, o que Deus abomina, meus irmãos, é quando nós trocamos a glória dele por a glória dos ídolos, pelos desejos mundanos da terra. Isso nos afasta de Deus. A chave principal para ser bem-sucedido nesta vida é nós colocarmos Deus, como já falei, em primeiro lugar. Deus tem que ser o Senhor da nossa vida. E em Ezequiel 14, no versículo 14, diz assim: ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Por quê? Deus está dizendo, através do profeta, que o povo estava buscando todo tipo de coisas que não dava frutos de excelência. O povo estava buscando as coisas do mundo, os ídolos, as abominações, os desejos da carne. Então, Deus estava dizendo, através do profeta Ezequiel, que apenas três homens poderiam livrar apenas a si próprio, mais ninguém. Ele diz assim no versículo 16, 14, 16: ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Então, Deus está dizendo que quem eram esses homens que apenas se salvaria, como Deus disse? Quem era, né, em Gênesis, quem era Noé? Em Gênesis 6, versículo 9, diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então Noé, ele era um homem justo, era reto, ele andava com Deus. O que Deus quer que eu e você façamos nessa vida é que a gente venha ter o propósito de procurar ter esses requisitos, ser justo, andar com Deus, procurar andar em sinceridade. E Deus vem falando também de Jó. Jó capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, olha como era a vida também de Jó. Então, esses princípios desses homens nós devemos pegar para nós
para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que a gente for fazer. É fácil? Claro que não. O mundo a cada dia tenta nos comprar com ídolos, com vontades. Hoje, a era da internet, nós vemos como o mundo tenta nos corromper através da internet, pelos olhares, por aquilo que a gente escuta. As famílias estão sendo, infelizmente, massacradas por causa disso. Mas quando a gente se olha para a palavra e vê essas características, nós nos fortalecemos. E para terminar, diz na vida de Daniel, Daniel capítulo 5, no versículo 12, diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito de excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então, Daniel, ele era um homem que tinha um espírito de quê? De excelência. Então, quando Ezequiel fala desses homens, você vê que até Ezequiel já tinha passado muitos homens de Deus, já tinha passado muitas mulheres de Deus. Mas esses homens eram totalmente diferentes, cheios da presença de Deus, andava com o coração reto. E você vê como Daniel sofreu na cova dos leões e muito mais outras coisas, como Jó sofreu na sua carne, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, mas Deus restituiu. Daniel passou, se eu não me engano, por 4 reinados e venceu. Noé construiu a arca, passou por todo o sofrimento de pessoas que caçoavam dele. Mas o que aconteceu? Foram homens bem-sucedidos. Por quê? Porque não se desviaram os seus caminhos. Então, para que eu e você venha ter sempre vitória, ser um homem e uma mulher de vitória nessa terra, nós temos que andar com Deus. Nós temos que largar todos os nossos desejos mundanos. Eu preguei uma mensagem há pouco tempo atrás aí sobre renúncia. Nós devemos renunciar a todas as vontades mundanas que não é de acordo com o Senhor, para que nós possamos ter vitórias. Quer ser um varão vitorioso? Quer ser uma mulher vitoriosa? Largue todas as vontades da carne e se apegue somente a Deus. E tudo vai ser realizado na sua vida. Assim devemos fazer. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você possa, se tiver um tempinho, meditar nesta palavra. Fique na paz e fique com Deus.